Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Estamos a aproximar do Natal, é momento de nós darmos atenção à segurança nesta quadra festiva do Natal e do fim do ano. Por isso, nós convidamos para estar aqui duas áreas diferentes, a questão da saúde e também da segurança pública. Está aqui conosco, portanto, o subcomissário da Polícia Nacional, Maurino Lima Neves, ele em representação do comandante do Comando Regional de São Vicente, da Polícia Nacional. Boa tarde. Boa tarde. Nós agradecemos por estar aqui conosco. Tá bom, muito obrigado. E também conosco está a Marlinda Rocha, portanto, que é enfermeira, vem da Delegacia de Saúde de São Vicente. Nós agradecemos também por estar aqui conosco. Muito obrigada, boa tarde. E tendo em conta esta pandemia da Covid-19, é momento de nós espreitarmos como é que temos de festejar o Natal em casa, com a família e também a passagem de ano. Vamos começar por si, Maurino Lima Neves, para nos dizer como é que nós podemos ter o Natal e fim de ano em segurança. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, e como é da praxe, começo por cumprimentar a minha colega de painel, a senhora enfermeira Marlinda Rocha, o senhor jornalista Odeir Santos, bem como os nossos telespectadores lá em casa. Também agradecer pelo convite que nos foi formulado, tanto em meu nome pessoal como também em nome do Comando Regional da Polícia Nacional de São Vicente. Por acaso estamos numa época festiva em que, de certeza que a comemoração será totalmente diferente dos outros anos, tendo em conta a pandemia do Covid-19. Respondendo à pergunta, como é que devemos ter uma quadra festiva de acordo com os parâmetros que estamos a viver isso, 14 de dezembro, que institui um conjunto de medidas que devem ser ou levados em conta, nesse caso, em função da situação em que vivemos. A questão de festas, como já vimos, que as festas públicas ou a serem realizadas em espaços públicos são proibidos, não é? E também quanto às festas do Natal. Também a situação também é semelhante neste item, ficando reservado somente os convívios que devem ser num contexto intrafamiliar, também de acordo com a referida resolução, e também com um componente nunca superior a 15 elementos da mesma família. Basicamente é isso que devemos ter em conta durante esta quadra festiva. Marlinda Rocha, vamos começar logo com essa questão de 15 pessoas dentro de casa. Como é possível passar o Natal com 15 pessoas dentro de casa? Pronto, olha, vou já dizendo que as famílias cabo-verdianas já são numerosas e temos famílias com 15 pessoas realmente. A lei diz 15 pessoas, mas refere que seja intradomiciliar. As pessoas que já são acostumadas a conviver dentro de casa, quem mora lá dentro de casa. Claro que é uma questão cultural e, com certeza, vai ter pessoas que vão querer ir à casa do familiar. Nós recomendamos que realmente cada pessoa fica na sua própria residência, evitando o contágio da propagação da Covid. Se, no caso, for de extrema importância ir à casa do familiar, neste caso, as pessoas que são de convívio do dia-a-dia podem estar a usar máscara durante o tempo que estão lá sentados, sem ir à mesa por turno, justamente quando tem idosos dentro de casa, para proteger esses idosos. Os idosos podem primeiro, por exemplo, fazer a ceia primeiro e depois os jovens podem fazer a ceia depois. Enquanto os idosos estão a fazer a ceia, os jovens estão na sala e podem fazer este convívio neste sentido de evitar a propagação. As pessoas que estejam com sintomas devem abdicar-se de deslocar-se da sua casa para a casa do familiar, mesmo que seja pai ou mãe, porque nós temos que proteger os nossos familiares. Se a pessoa está com febre, tosse ou qualquer sintoma de Covid, é bom que esteja em casa. Em relação aos convívios também, tenho a dizer que
no Natal é de praxe usar bebidas alcoólicas e tal dentro de casa. Este é um aspecto que vamos ver daqui a pouco neste programa. Deixe-me só alertar os telespectadores que estão inscritos que dentro de aproximadamente 20 minutos vamos retornar as ligações e também se quiser participar deste programa, já sabe, pode ligar para 594-9714, 594-9714, deixar o seu contacto telefónico. Lá depois das 6h30 da tarde vamos retornar as ligações. Se quiser tirar todas as dúvidas, este é o grande momento que tem para tirar as dúvidas, para poder celebrar o Natal em casa, com a família, em segurança. Vamos agora sim voltar à questão de bebidas alcoólicas. Os cabo-verdianos, ou de uma forma geral os ocidentais, gostam muito de comemorar com bebidas alcoólicas. Nesta altura do Natal também as pessoas, há muita gente que para celebrar, para sentir que têm festa, tem que beber. E quando há bebidas alcoólicas, nós sabemos que o distanciamento cai, ou seja, morre. Não existe distanciamento, porque as pessoas vão começar a dar em cima uma das outras, porque o cabo-verdiano, infelizmente para este momento, e felizmente por um momento antes. É verdade. Os cabo-verdianos são assim, culturalmente gostam de celebrar, de abraçar, de beijar, de fazer tchim-tchim, de dançar. O que pedimos já às pessoas lá em casa é que evitem essas coisas e que bebam com moderação, porque realmente após uns copos já se perde a direção do distanciamento físico e também da questão de abraços. Mas se não seria recomendável evitar as bebidas alcoólicas, pelo menos, porque sabendo que depois... Porque já vimos aqui, já vivemos isso... por exemplo, que as pessoas, há festas que as pessoas dizem que há distanciamento, há mesas separadas. Depois, quando as pessoas consomem bebidas, uma fica a trocar de uma mesa para outra, já esquece da máscara, a máscara é colocada no queijo. Como é que não podemos dizer às pessoas, pronto, tendo em conta este momento, esquece bebidas alcoólicas, pelo menos neste ano, nada vai mudar na sua vida. Não podemos dizer isso às pessoas. É assim, eu acho que nós não devemos proibir as pessoas. Não é proibir, mas dizer isso. Sim, apelar às pessoas para beberem a quantidade mínima possível para que estejam sóbrias e saber o que realmente estão a fazer e não perder o tino de que realmente estamos num momento de pandemia e que nós não devemos baixar a guarda nunca. Sempre é assim, nós podemos dizer que a situação de Cabo Verde está a controlar-se, uma diminuição do número de casos de forma considerável, mesmo aqui em São Vicente, mas nós não devemos baixar a guarda nunca. As medidas têm que ser efetivas, têm que ser utilizadas, têm que ser reforçadas a cada dia. E lá em casa, parte-se do pressuposto que quem já vai fazer o convívio de Natal são pessoas que já estão acostumadas a viver dentro de casa. Por isso é que no BO diz intrafamiliar. São as pessoas que já estão acostumadas a conviver sem máscara e que já estão acostumadas a estar juntas. Se vem alguém de fora, que é da família próxima, por exemplo, mãe, pai, que mora na casa ao lado, nós devemos nunca deixar de ver essas medidas de proteção. Uso de máscara, lavagem das mãos, evitar trocas de objetos, tipo copos, talheres, pratos. Por exemplo, uma pessoa está a consumir, está a usar um copo, deve ser, este é o seu copo, eu não posso dar para outra pessoa. Sim, não posso dizer assim, veja que esta bebida aqui é meio boa, experimenta. Nada disso. Não é experimentar no copo não, nada disso. Cada pessoa tem que ter o seu copo, o seu prato, o seu talher e tudo tem que ser individual. De preferência, por exemplo, há pessoas que fazem troca de prendas. Há coisas que, infelizmente, nós não podemos, nós não temos acesso a dizer às famílias não. E então, por Temos exemplo, que ouvir nas o comissário trocas, também que está aqui connosco para não monopolizarmos a conversa, ao lado. E a fiscalização, senhor subcomissário da Polícia Nacional? Quem é que vai fiscalizar as pessoas dentro de casa para saber se tem mais de 15 pessoas em casa? Olha, quanto à fiscalização, é claro que sempre remetem a fiscalização, por exemplo, para a Polícia Nacional. É claro que estaremos cientes a estas situações, tanto em festas como também nos convívios e festas. Mas festa não pode. Sim, exatamente. Festas no sentido de proibição total, sim, não é? Sim. Onde tivermos informação que, de facto,
haverá alguma festa, iremos atuar, e também a intenção do comando é trabalhar mesmo com base na inteligência policial, recolhendo informações acerca de possíveis grupos que tenham a intenção de realizar festas, no sentido de os promotores dos tais eventos serem notificados para, enfim, terem um contacto com os elementos da Polícia Nacional, a fim de espelhar a situação em si em que vivemos, no sentido de estarem cientes de que serão responsabilizados caso irem avante com as suas ideias. Depois, num segundo momento, é claro que teremos elementos da polícia no terreno, direcionados essencialmente para a questão de fiscalização, mesmo para evitar a ocorrência de festas que, como sabemos, já são proibidas, e também a questão do convívio. Já sabemos que, e aí neste item, apelamos à população no sentido de cumprirem a questão de lotação, 15 pessoas máximo, e no regime intrafamiliar. É claro que se a Polícia Nacional for chamada para intervir em determinada situação, e o responsável da residência alegar que se trata de um convívio intrafamiliar, verificando que os pressupostos enunciados na resolução não estejam cumpridos, não sejam cumpridos, aí iremos atuar com certeza, no sentido de fazer cessar a atividade. Um vizinho que sabe que o seu vizinho lá mora 4, 5 pessoas e depois mete mais 10 pessoas dentro de casa, o vizinho pode denunciar? Olha, se o vizinho denunciar, a polícia tem que ir constatar em loco qual é a situação. E temos que verificar o número de lotação, de facto, se corresponde a 15 ou não, e se são elementos da mesma família. Aí temos que aferir, e em função da situação... Da mesma família, se moram juntos. Sim, exatamente. Cada caso é um caso e a polícia irá tomar as medidas necessárias. Se for para cessar a atividade, com certeza cessaremos. Se chegar num espaço e encontrar 15 pessoas, 5 que moram ali, 10 vieram de outras zonas, não moram no mesmo espaço, a polícia pode parar aquela sede. Ali a polícia pode fazer o seu trabalho respeitando ali a resolução. É claro que não é chegar de uma forma e cessar a atividade taxativamente. Se já tem informações que, de facto, há elementos ali que não pertencem àquela família, se calhar a melhor forma de atuação é contactar os membros, os responsáveis da família, inteirar da situação e mostrar, claro, que a situação não está de acordo com os pressupostos enunciados no âmbito da resolução, e ali resolver a situação. Uhum. Marlinda Rocha, enfermeira Marlinda Rocha, nós sabemos que nesta altura há jantares, há grupos que estão a organizar jantares. Para realizar jantares, é necessário contactar a Delegacia de Saúde para ir ver o espaço, para ter uma autorização, nós podemos chamar isso de... Pronto, a Delegacia de Saúde não dá autorização. Pronto, dá um parecer para a realização. Dá um parecer de conformidade sanitária para a realização de algum evento, no caso, se está dentro da conformidade sanitária que a legislação prevê. E normalmente a pessoa direciona a carta, o pedido para a Delegacia de Saúde, para o delegado, e depois nós temos um grupo formado por vários profissionais, contactamos as pessoas, sabemos mais informações e depois deslocamos ao local para ver se realmente o local tem condições físicas e outros para acolher aquela atividade. Em relação à disposição das cadeiras e mesas, ao distanciamento social, ao número de pessoas que vão estar nesta atividade, entre outros. É assim que temos procedido. Em relação ao que o Sr. Comissário está a dizer... Eu gostaria, neste ponto aqui, também de ouvir a polícia. Por exemplo, se a polícia vai a um sítio, por exemplo, aqui em São Vicente, nós falamos aqui de São Vicente, certo, mas pode acontecer em qualquer espaço de Cabo Verde. Tem um grupo a realizar um jantar, nós vamos dizer assim, um jantar nesses dias, com 20, 30 pessoas. Se não tiver a respeitar esse distanciamento, essas regras que nós temos que ter neste momento que estamos a viver esta pandemia, a polícia pode atuar? É claro que pode atuar e fazer o seu trabalho, até porque em relação a esta questão, não é, falar de grupos que vão organizar jantares,
eu não consigo fazer o enquadramento deste fenómeno, não é? Na resolução. Eu estou a dizer porque eu sei de grupos que já estão a organizar isso. Vamos terminar isso. Na resolução em vigor. O que essa resolução trouxe é uma moratória, não é? Para a questão dos serviços de restauração funcionarem até 2h30 da madrugada, neste caso, ou de manhã, no dia de Natal e na passagem de ano. Agora, grupos a organizarem jantares, eu não consigo enquadrar na resolução. Não pode. Até porque ainda a Polícia Nacional, pelo menos aqui em São Vicente, não recebeu nenhum documento solicitando para ser policial para a realização de tal atividade. As pessoas podem fazer as suas atividades sem pedir para ser a polícia. Podem fazer sem comunicar à polícia. É por isso que eu disse anteriormente, vamos agir, não é? Com base na inteligência policial, recolhendo informações, sabendo que de facto há grupos que pretendem organizar atividades do tipo, o promotor do evento será notificado e será autuado em conformidade, não é? Esclarecendo que de facto essa situação não pode acontecer porque não tem respaldo legal em função da situação de pandemia que estamos a viver e ali, caso de facto realizarem o tal jantar, de certeza que estaremos ali à noite para impedir e agir em conformidade, encaminhando os processos para as entidades competentes para a questão da tramitação legal. Todos os efetivos da Polícia Nacional vão estar a trabalhar nesses dias? Exatamente. Contamos com uma média de 220 efetivos. Já o nosso plano Natal e Fim de Ano em Segurança já está a vigorar desde o dia 15 de dezembro e vai até o dia 5 de janeiro. Marlinda, queria dizer alguma coisa que eu lhe cortei. Eu disse para onde era necessário ouvir a polícia neste aspecto. Não, era só para complementar o Dr. Comissário em relação ao que ele estava a falar. Nós da Delegacia de Saúde não damos autorização, mas existe uma equipa grande e em relação à fiscalização, tivemos uma reunião, por exemplo, há dias na Delegacia de Saúde, com toda aquela equipa que compõe a equipa de fiscalização, vem da Proteção Civil, Delegacia de Saúde, IGAI, Polícia Nacional, ainda Polícia estão aqui a fazer a fiscalização, vai até janeiro, não é? Sim, exato, e nas lojas, nas ruas, tem um calendário que foi feito pela Proteção Civil e está a ser seguido em relação a todas as atividades que estão a decorrer, justamente para evitar aglomerações, a fim de evitar a propagação da doença. Nesta altura do ano, já vimos, temos muitos cabo-verdianos que vêm de fora e o pessoal vai lá cumprimentar as pessoas, veio de fora, um familiar, tem um teste PCR negativo, não há problemas, e as pessoas vão lá, todo mundo está sem máscara. Isto é um comportamento que está a acontecer, mas que não pode acontecer, não é? É um comportamento de risco, sim. Nós chamamos de comportamento de risco porque é familiar, sim, mas nós não estamos aqui a dizer que a pessoa que vem de fora vem trazer o Covid. Nós podemos estar também. Nós podemos estar a transmitir para a pessoa que veio de fora também. E por isso, como a Covid não é escrito na testa, como as pessoas dizem, nós temos que proteger, é usar máscara e fazer distanciamento físico, lavagem das mãos, e nós nunca vamos cansar de dizer isso. Distanciamento físico, uso de máscara é obrigatório e lavagem das mãos. Nunca vamos cansar de dizer isso porque realmente é uma doença de alta transmissibilidade, é muito contagiosa e facilmente passa de uma pessoa para outra. E então, quando as pessoas vêm de fora, não necessariamente tem que ser do estrangeiro, mesmo entre ilhas, evitar contactos com estas pessoas. As pessoas lá em casa nunca devem esquecer que cada um de nós temos a nossa família, cada um de nós temos o nosso trabalho, temos o nosso convívio. E então, quando nós juntamos, na verdade, é uma rede que está por trás daquilo, que se alguém estiver contagiado e a pessoa já tem o seu ciclo de convívios, de pessoas que estão em contacto, vão juntar com outro grupo que também tem o dele e aí fica muito mais... o risco é maior de contágio entre as pessoas. Sr. Comissário, diga-nos como é que nós podemos prevenir alguns crimes que infelizmente acontecem mais nesta altura do ano? Exato. Quanto à prevenção dos crimes, em primeiro lugar, falando da Polícia Nacional, não é? Nessa época sempre aumentamos a presença policial
na cidade e nos arredores, mesmo para fazer com que os cidadãos se sintam cada vez mais seguros, né? Aumentar o sentimento de segurança por parte dos nossos cidadãos e também fazer com que os meliantes, não é, com intenção de cometer algum crime, com a nossa presença, isto seja dissuadido. É claro que o cidadão também tem um papel preponderante no âmbito da prevenção criminal, não é? Evitando comportamentos de risco. Muitas vezes, não é, somos nós que criamos as oportunidades para que, de facto, sejamos alvos de crimes. Daí que aconselhamos, não é, a população, os cidadãos, a estarem sempre cientes, sempre vigilantes, não é? Ao circularem na via pública, evitarem circular em locais com pouca movimentação, locais escuros, não é? Evitar andar também com elevado montante de dinheiro ou coisas valiosas no interior da carteira, não é? Evitar também deixar objetos expostos no interior das viaturas, não é? Também nessa época a tendência é que os furtos ou roubos no interior das viaturas aumentam. As pessoas muitas vezes também por descuido deixam as viaturas com as portas destrancadas, não é? E os meliantes aproveitam. Então há um conjunto de medidas que podemos levar ou ter em conta a fim de evitar com que sejamos vítimas de crimes. Lembramos aos nossos telespectadores, se quiserem participar, é só ligar para 594 97 14. 594 97 14, deixar o seu contacto dentro de alguns minutos, aproximadamente dentro de 4 ou 5 minutos retornaremos e teremos a participação dos nossos telespectadores. Também na nossa página no Facebook é só deixar os comentários, perguntas, que dentro de alguns minutos também vamos lá para ler os seus comentários e também as suas perguntas. Marlinda Rocha, enquanto enfermeira, nós sabemos que quando o comissário esteve cá a falar da questão da segurança para ter os cuidados no espaço público, eu lembrei-me também das máscaras, né? Das máscaras, e hoje de manhã nós estivemos nas pequenas encomendas, vimos uma fila enorme de pessoas para tomar as suas encomendas, todo mundo estava com máscara, verdade, mas estavam uma em cima das outras. Há uma tendência das pessoas estarem a utilizar máscaras, mas estarem numa fila muito próximas uma das outras. Aconteceu, vimos hoje de manhã ali nas pequenas encomendas aqui em São Vicente, vimos numa loja que está com uma promoção de 30%, antes das 8 da manhã, tinha uma fila enorme de pessoas também ali. É algo que nós temos que novamente dizer às pessoas. No momento que nós estamos a ver esta pandemia, não deve acontecer. Pois, pessoal, Odair, é assim, é uma coisa muito complicada. As pessoas, eu acho que não é que as pessoas não saibam. Neste momento nós estamos no inquérito do Instituto Nacional de Saúde Pública, justamente a perguntar para as pessoas quais são os conhecimentos, os hábitos e as atitudes em relação à Covid. Não é que as pessoas não têm conhecimento. As pessoas têm, mas eu acho que ainda estão a aprender a conviver com esta situação. É claro que já está mais do que na hora de realmente estar aprendido, porque já tem um tempo. Mas é difícil. E nós não cansamos de estar a dizer às pessoas têm que fazer distanciamento social, mesmo com o uso de máscara. E as pessoas que são responsáveis pelos estabelecimentos comerciais, pelas instituições, também têm que ter um papel muito importante nisto. Estas instituições, por exemplo, uma loja, quando coloca 30% de desconto e que vê que tem uma aglomeração de pessoas lá fora, tem que ter alguém da instituição a colocar as pessoas na fila corretamente. Porque eu, como instituição, a saúde não é só da Delegacia de Saúde, a saúde é de todo mundo. Então, todos têm que fazer coisas para que nós consigamos travar esta pandemia, evitar. Então, as pessoas responsáveis das lojas, responsáveis das instituições, aqui que comentaste das pequenas encomendas, vão lá receber, mas tem que ter alguém a dizer, olha, tem que colocar distanciamento, e chamar as pessoas, tem que ter bem visível na porta o número de pessoas que devem entrar por vez. Nós só podemos deixar entrar por vez 6 pessoas, 3 pessoas. Quando uma sai é que a outra vai entrar. E assim tem que ter uma rigorosidade de controle de entradas e saídas destes locais. E isso não é a saúde que vai fazer. Quem faz tem que ser realmente a empresa, a instituição,
à loja, sei lá, tem que fazer. Sr. Comissário, as coimas para quem não usa máscara na via pública já estão a ser aplicadas aqui? Já estão. Já aplicaram já estão algumas? sendo aplicadas. Até o momento já aplicamos 78 coimas. Por infração, neste caso, aos números 1 e 2 do artigo 4º da Lei número 102/9 de 29 de outubro, que entrou em vigor no dia 5 de novembro. Antes de iniciarmos esse trabalho em termos de aplicar coimas, fizemos um trabalho também no sentido de sensibilização da população. Foi praticamente um mês, praticamente durante todo o mês de novembro, isto após a entrada em vigor da lei que acabei por referir. Fizemos um trabalho vocacionado essencialmente para a prevenção e neste momento mesmo já estamos a atuar aplicando coimas lá onde for necessário. E a partir de agora vamos atender as nossas chamadas telefónicas dos nossos telespectadores que vão participar deste programa. Já temos o primeiro, o Sr. Manuel da Luz da Conceição. Olá, boa tarde. Boa tarde, Sr. Jornalista Odair Santos. Boa tarde. Boa tarde, senhores do painel. Boa tarde também. Boa tarde. Sim. Sim, pode avançar. Pronto, já ouvi com uma certa atenção o que disse a senhora enfermeira e também o que disse o senhor comissário da polícia. A princípio, sou uma pessoa muito atenta nessas situações ligadas à segurança das pessoas e também aos seus direitos, garantias e liberdades. E isso também nós não podemos escurar. Assim como nós temos deveres, nós temos também direitos. Por isso, eu vou começar a fazer um preâmbulo rapidamente em relação à segurança, Sr. Comissário, um bocado complexo nessa altura do ano. Sr. Manuel, hoje o seu telefone está a cortar. Sim. O seu telefone está a cortar um pouco. Deixa eu ver se posso ficar num sítio melhor. É melhor mudar de posição para nós podermos entender bem e também para os telespectadores que estão a nos acompanhar em casa poderem entender a sua explanação aqui. Sim. Já está melhor aqui? Já está melhor, sim, senhor. Está certo. Continuando a minha explanação, eu, falando com o Sr. Comissário, a segurança realmente é primordial. Sim. Estamos a ouvir bem. É primordial nessa altura. Mas só que nós não devemos escurar a situação da segurança também, ou dos direitos e liberdades e garantias dos cidadãos. E por muitas vezes, a pedagogia policial, às vezes não vai de encontro à maneira como deve ou não agir em relação a levar a mensagem ao cidadão. E por muitas vezes há, portanto, o direito da resistência. O direito da resistência é um direito que assiste a qualquer cidadão, quando os seus direitos, regalias, estão a ser, portanto, violadas. E isso ninguém também pode descurar porque está na Constituição. Por isso, levando em conta que estamos também com a cidade segura em relação à videovigilância que foi colocada, eu gostaria de saber se o Sr. Comissário podia me dizer se vamos ser acompanhados também por essa videovigilância durante essa época festiva e depois mais para frente. Em relação à situação da casa. Sr. Manuel, a questão da videovigilância, o senhor podia explicar melhor? Nós não conseguimos perceber muito bem. Queria saber se, portanto, a situação das máquinas da videovigilância vão funcionar. Porque não sei se já estão a funcionar e vão funcionar durante essa época festiva. Sim. Já ouvimos bem. Porque nós não temos essa informação. Sabemos que foi inaugurada, mas não sabemos se já estão a ser, portanto, colocadas na prática. Estão a funcionar. Estão a funcionar, sim. Já estão a funcionar. Então, muito bem. E agradecido pela informação, porque eu não tinha essa informação. Ouvi, foi uma especulação que não estavam a funcionar. Foi uma inauguração só para as pessoas terem uma noção de que havia uma cidade segura já com esses aparelhos de videovigilância, mas já vi que está a funcionar. E obrigado pela informação. Portanto, concluindo, em relação à situação da segurança sobre a escala, o domicílio das pessoas. Nós sabemos que o domicílio das pessoas é inviolável.
ao direito da inviolabilidade do domicílio. Por isso, Sr. Comissário, vai ser difícil para vocês ir à casa das pessoas. Se não tiverem um mandado do juiz, vocês não conseguem ir à casa das pessoas. E mesmo que haja, portanto, diretrizes superiores do governo, das entidades sanitárias, não vão, portanto, de maneira nenhuma, ultrapassar, portanto, aquilo que está na Constituição. E se realmente o cidadão não vos der essa oportunidade, não poderão, de maneira nenhuma, fazer a inviolabilidade do seu domicílio. E, por além disso, eu não concordo, vamos desculpar, que haja um número de pessoas para a casa das pessoas. Porque na Europa, em Portugal, nem sequer falaram nos números. Nem no mínimo, nem no máximo. Porque sabem que aquilo é o máximo, é demais para oprimir a liberdade das pessoas, ainda por cima, num tempo festivo, apesar de estar em pandemia, mas também está em pandemia mais longe do que nós. Pandemia de pessoas que morrem todos os dias, milhares e milhares de pessoas a nível mundial. Portanto, é muito diferente. Em relação à situação da senhora enfermeira, eu queria também fazer um preâmbulo a dizer que nós estamos satisfeitos que as autoridades sanitárias estão a cumprir o seu papel, e muito bem, nós congratulamos, mas há algumas falhas que é natural, a gente não consegue fazer tudo. Mas, levando em consideração, por muitas vezes, a falta de informação concreta, as pessoas por muitas vezes ficam a pensar, será que temos um problema pontual, ou se realmente existe uma preocupação clara dos cidadãos em relação ao Covid, devido às informações que às vezes não são passadas da melhor maneira. Então, agradecia que me dissesse claramente como é possível que de uma hora para outra, devido à abertura do turismo, com essa reforma do turismo, estamos a ver uma praça rápida, a Covid está a passar rapidamente nessas ilhas que estavam com pandemia. Em Boa Vista, no Sal, na praia já saiu da calamidade, passou também para o estado natural como nós, como as outras ilhas. Há uma situação que nós não entendemos. Eu, pelo menos, não entendo. Está bem, Sr. Manuel. Por isso, são essas as questões que eu deixo, não só ao Sr. Comissário, que vai ser muito complicado devido à inviolabilidade do domicílio. Em relação à situação da senhora enfermeira, em relação à informação concreta. Está bom. Nós agradecemos então a participação. Vamos ter as respostas agora. Obrigado. Está bom, muito obrigado e um Feliz Natal. Obrigado. Boas festas para vocês. Feliz Natal. Está bem, nós agradecemos. Vamos começar então com a Marlinda Rocha. Os comentários, o que ele disse aqui exatamente na sua área, a área da saúde. Pronto, o que eu entendi que ele está satisfeito com a atuação E ele disse que não entende o crescimento em algumas ilhas e a diminuição nas ilhas mais turísticas. Ok. Olha, isso eu não tenho nada a comentar em relação às outras ilhas. Eu sei do que está a acontecer cá em São Vicente. O que está a acontecer nas outras ilhas, nós temos a informação através dos dados que são fornecidos diariamente a nível público. E aqui em São Vicente nós temos tido uma diminuição dos casos e estamos confiantes. Só reforço novamente, peço a todas as pessoas não baixem a guarda com as medidas de proteção. Só isso é que nós vamos. Em todos os países nós temos uma previsão de, após o Natal e o final do ano, ter um novo aumento dos casos. E aqui e a ilha de São Vicente, os São Vicentinos, eu sou São Vicentino, mas os São Vicentinos vão me desculpar, mas é uma ilha que as pessoas gostam de estar mais soltas, mais livres e a divertir muito. E neste ano tem que ser diferente. Nós esperamos que as pessoas tenham a responsabilidade social de mesmo que as pessoas às vezes dizem, se eu apanhar Covid depois passa, mas a Covid ainda não está devidamente estudada para saber quais são as sequelas que eu vou ficar com elas depois de passar a Covid. Temos ainda outros telespectadores que vão participar. Eu quero também ouvir o Sr. Subcomissário da Polícia Nacional. Ele disse a questão de entrar na casa das pessoas. Sim. Em relação ao domicílio, como disse bem o Sr. Manuel, o domicílio é inviolável.
Agora, há um pressuposto em que, a partir do momento em que decorre atividades públicas em determinados sítios, não é, privados, aberta ao público, a polícia ganha legitimidade para fazer a sua atuação nestes espaços. É claro que se for uma atividade, não é somente com membros da mesma família, a porta estiver fechada e, de facto, a polícia terá algum obstáculo em fazer o seu trabalho. Mas a nossa atuação também não cinge somente ou diretamente, não é, numa ação direta com o proprietário. Podemos também recorrer a outros meios, não é? Identificando a residência muito bem e outro dia passar a notificar o proprietário ou quem esteve a realizar o evento a partir do momento em que, de facto, tenhamos a certeza que durante a atividade houve um número considerável de pessoas ali no interior, desrespeitando por completo o que vem estipulado na resolução. Há penalizações? É claro que há penalizações, a resolução não traz taxativamente, mas com certeza será um processo contra a ordem nacional. A polícia fará a sua atuação, elaborará os expedientes que devem ser elaborados em função de cada caso e remeter às entidades competentes para o efeito. Uhum. A questão das câmaras de vigilância, pronto, que estão a funcionar e estavam a funcionar muito antes da inauguração. Pelo menos esta é a informação que nós temos. Confirma, não é? Certo. E que ajuda que isso vai dar nesta altura? O projeto Cidade Segura, em primeiro lugar, falando concretamente ou diretamente para o Sr. Manuel, é um projeto que veio para ficar. A inauguração aconteceu no dia 30, é um projeto que, claro, é uma mais-valia para a segurança pública, não é? Tendo em conta as especificidades, não é, do projeto. É um projeto que ajuda a Polícia Nacional nas três vertentes ou três eixos de atuação da Polícia Nacional, tanto no âmbito da prevenção criminal, da repressão do crime e também na investigação criminal. É claro que, analisando estas vertentes, é uma ferramenta que traz uma mais-valia para a segurança pública aqui em São Vicente, uma vez que em determinados momentos não é visível, ou seja, a polícia acompanha, não é, o desenrolar de determinados fenómenos criminais e agimos em tempo oportuno no sentido de fazer cessar ou então perseguindo os meliantes e efetivando as detenções. Já aconteceu algumas situações do tipo em que o operador do centro de comando recebe as chamadas, encaminha as chamadas para as viaturas mais próximas, vai acompanhando a dinâmica de movimentação do meliante e vai também dando indicações para a viatura que está no terreno, a viatura mais próxima, e aí, de facto, efetivar a detenção em tempo oportuno. Uhum. Mas e quando isso acontece, né, a polícia atua logo? Exato. A partir do momento em que o operador acompanha, não é, a partir da chamada, é claro que canaliza a chamada para uma viatura que está no terreno, ou viatura que estiver mais próximo do local da ocorrência, no sentido de atender aquela diligência. E se for numa área vigiada, é claro que também vai dando indicações para a viatura no sentido de efetivar a detenção. Uhum. Eu pergunto isso porque há muita gente também que diz há zonas que são escuras, a câmara não filma ninguém. Há essa ideia aqui. Mas é melhor ficarmos cientes de que são câmaras com algumas características, não é que mesmo à noite tem uma boa qualidade de imagem. Uhum. E já temos mais um telespectador em linha, agora é o Sr. Ronaldo, de Ilha de Madeira, aqui em Ribeira Bota, em São Vicente. Boa tarde, Ronaldo. Sim, boa noite. Sim, já é boa noite porque já está escuro. Está gostado de ouvir comentários que tem para fazer sobre essa questão ali da Natal em segurança, Natal e fim de ano também, né? Não tem Polícia Nacional ali e também não tem uma enfermeira da Delegacia de Saúde. Se tiver alguma pergunta e algum comentário da questão da segurança nessa altura da festa. Sim, não, de esperar que a polícia deve fazer esse bom trabalho nas épocas festivas e também muita coisa também que eu acho que a polícia devia ter mais assumibilidade na zona, você entendeu? E nas zonas mais
periféricos, tipo, vamos dizer assim, Ribeira Bote, entre outras zonas. Maior presença de polícia, né? Mas nas épocas festivas de cima, porque Grinhacins nós jovens pior, jovens Grinhacins mudam de na sociedade, não é de zona A, B, C, D, mas é uma sociedade em geral, você quer. É só isso? Trabalho de uma autoridade na nossa sociedade é importante, tipo que aglomerações também, onde é que o pessoal quer cumprir e também bebidas alcoólicas a circular, crianças mais pequeninas, você vê. É algo que todos nós, polícia, podia fazer, vamos dizer assim, ronda nas zonas mais periféricas. Por exemplo, pela manhã, da tarde, noite, você vê. Porque ainda sim, Natal é segurança. Nós, a autoridade, tem que dar-nos segurança e nós também não temos que chamar a autoridade para fazer esse trabalho. Não de ficar ali a dizer, não, a autoridade quer fazer trabalho. Não, nós também, como sociedade, não temos que dar a fazer esse trabalho e eles podem fazer bom trabalho também. E de modo nas épocas festivas ali. E tinha coisa de acontecer e a autoridade quer depois dar conta, pessoas, nós que a sociedade também, não queremos mesmo nos bairros, mesmo na cidade, vamos dizer assim. Não queremos um Natal em segurança, um fim de ano em segurança. Nós não temos que ser, primeiro, a autoridade e primeiro a dar segurança na nossa comunidade e no nosso país. Ele é, em minha opinião, né? Está bem, Ronaldo. Nós te agradecemos então a participação ali no programa Sociedade Aberta. Cadê o problema? Sempre às ordens. Tá bom, nós te agradecemos. E já sabe também, se quiser, pode deixar a nossa página no Facebook. Há muitos comentários aqui que eu estou a ver, de pessoas a fazer mais comentários sobre este programa, visto também que este programa pode ser assistido em direto através da página de Facebook da RTC. É só entrar em RTC, Rádio Televisão Cabo-Verdiana, e pode acompanhar este programa agora mesmo. Pronto, senhora subcomissário, ele falou mais sobre a questão da polícia. Exato. Mais presença da polícia na zona. Exato. A preocupação do Ronaldo é uma preocupação válida, não é? Mas aqui convém salientar que a Polícia Nacional, pelo menos aqui em São Vicente, falo daqui da realidade concreta, não discrimina qualquer tipo de zona em relação ao patrulhamento ou rondas. Aqui temos a indicação, não é, de patrulhar São Vicente inteiro, não é? É claro que em função dos recursos que temos, às vezes também em função da demanda, em termos das solicitações a partir das chamadas de emergência, às vezes condiciona um pouco o nosso plano de patrulhamento. Mas não há intenção nenhuma em descurar das zonas periféricas em termos do patrulhamento, inclusive até fora das localidades patrulhamos. Agora pode acontecer que, em função de uma situação pontual, em função como eu disse, da quantidade de chamadas para o número de emergência que recebemos, às vezes canalizamos as forças no sentido de responder os casos urgentes. E talvez pode ser isso que pode levar com que o Ronaldo tenha essa percepção. Ele falou e bem, não é, que a questão de segurança não é uma tarefa somente da polícia. Até uma máxima que eu costumo dizer que, de facto, a segurança é um direito do cidadão, dever do Estado, mas, sobretudo, responsabilidade de todos. Daí que cada um deve fazer a sua parte, até onde, claro, consegue alcançar, não é, de forma legítima, e a Polícia Nacional, enquanto força responsável pela segurança interna, também fará a sua parte. Aqui na nossa página no Facebook há alguns comentários, por exemplo, Jair Rodrigues pede, por exemplo, quer dizer às pessoas mais sobre o coronavírus. As pessoas já têm todas as informações e vê que as pessoas não estão nem aí, a gente a fazer festas, a gente a fazer muitas coisas, a jogar futebol normalmente. É como eu disse no início, é um pouco complicado e nós estamos numa sociedade em que as pessoas têm que aprender uma nova forma de estar e ainda estão neste processo. E nós da Delegacia de Saúde, nós não
cansamos de dizer sempre às pessoas, teclar sempre nas mesmas teclas. E em relação à segurança no Natal, eu poderia também reforçar ao público lá em casa que dar preferência a espaços abertos, ventilados, este não é o nosso último Natal, pelo menos esperamos, né? Haverão outros Natais. E temos agora também na Inglaterra a falar da mutação da Covid, vários países a fechar fronteiras ou não receber quem vem da Inglaterra e Cabo Verde neste momento a preparar para abrir. E como é que ficamos? É complicado e realmente há que haver uma responsabilidade social. As pessoas têm que colocar em prática. As pessoas devem preocupar com o que está a acontecer neste momento na Inglaterra? Sim. Nós temos que hoje de manhã ouvi um especialista dizer que ainda não se sabe, porque a mutação pode acontecer a qualquer momento. Exato. E em vários países. Exato. E a preocupação que nós pedimos para as pessoas terem é a preocupação de se salvaguardarem, de saber que o risco não é zero para ninguém. Nós estamos num mundo globalizado em que rapidamente estamos em Portugal, já estamos em Cabo Verde, 4 horas depois. E isso é muito complicado e as pessoas têm que se salvaguardar e não baixar a guarda, como nós estamos sempre a dizer. Preferir locais mais abertos, mais ventilados, evitar músicas muito altas em que as pessoas têm que falar muito alto e gritar e gerar mais aerossóis. Nós sabemos que a Covid, na maioria das vezes, é assintomática e as pessoas sem sintoma não se sentem doentes. Você pode estar doente e a transmitir, mas não se sente doente. E então as pessoas têm que usar a inteligência e salvaguardar a si próprio e também a sua família. E é uma responsabilidade social. E já temos mais um telespectador em linha, agora é o Sr. Manuel Brito, de Horta Seca, aqui em São Vicente. Olá, boa tarde. Ou seja, boa noite já a esta hora. Muito boa noite, senhor Daí, e também senhora e o senhor também comissário, a senhora enfermeira, Rocha. Minha primeira preocupação é, falando de vai diretamente ao comissário, o senhor polícia que está lá. A minha preocupação grande não foi a que não tive lei sair na PONE, da questão de uso de máscara obrigatório nas vias públicas e também mas só que não foi que a ter um bocadinho complicado para pessoas acatar aquela autoridade. Então, mesmo que não estou aqui, não te continuo a dizer que o pessoal te leva as coisas só na brincadeira. Te leva as doenças só na brincadeira. Agora, não te dizer, está a polícia na rua, também bem fazer revista, né? Também, e também questão de festa natalícia, para o pessoal evitar fazer festa. Para deixar bem claro, porque não é para evitar fazer festa, mas também para evitar comemorações, porque é uma coisa preocupante não sei o que acontecer no mundo. Não, porque por isso não tem um comentário que me viu hoje, não. Nem tem que fazer a festa porque é o primeiro-ministro das famílias que está a fazer festa. Nunca tem que espiar para as pessoas, não tem que espiar primeiro para nós. Nós espiar primeiro para nós e também não respeitar o trabalho que vai ser feito pela polícia, que tu vai ser fácil. Quer dizer, que tu vai ser fácil, porque não estou a estar verde grande. Eu que não estou a ganhar assim, questão de segurança, dizer não. Não tenho que passar festa assim tanto, porque lá tem menos controle e menos polícia. Porquê? Porque este é assim, tanto tem seu lugar, olha, tem seu rosto. Então, por isso, é preocupante a mentalidade de cada pessoa, mas não deve levar coisas mais a sério. Mas eu vi o senhor daí que fala sobre na Inglaterra. Eu também estava a seguir que a notícia, sabe? Não é que como vi especialista te falar sobre que é o Covid-19, mas só que ele é mais avançado. Porque dizer o que é que foi falado, que ele é um Covid que te transmite mais rápido e também ele te leva à morte mais rápido. Então também questão de segurança, de dizer que não é por isso que tu vais sentar a pinhar pessoas que vão pôr máscara na cara. Então não é por isso que tu vais travar ninguém a fazer o ceia de Natal, porque por isso também está a gostar também, e também a enfermeira também está a gostar de
nós tudo, reuniões de família, modo, tudo não te fazer, não, mas só que infelizmente são liga a dar, a questão de problemas que não tive viver grinha assim. Está bem, Sr. Manuel, então não te agradecer a participação. Era só ali, né? Também. Obrigado a todos. E festas felizes, minha família. Igualmente também. Tá bom. Nós começamos então por ser Exatamente. comissário. O Sr. Manuel falou e bem em relação à utilização de máscaras, não é? Pelo menos o que se tem verificado é que há um número considerável de pessoas a utilizarem máscaras na via pública. É claro que há determinadas situações em que há aglomerações e pessoas que não fazem uso deste equipamento de proteção individual. Aqui é necessário, não é, que o cidadão tenha em mente que a máscara, não é simplesmente mais um meio de proteção para evitar com que sejamos contaminados pelo coronavírus e não verem a utilização da máscara somente como um imperativo legal em que, se a polícia ou os elementos da fiscalização não aparecerem, eu também não vou usar a máscara. É claro que não pode ser este o conceito. O cidadão deve saber que, de facto, a utilização da máscara é bom, essencialmente para ele e não para o polícia que está a fazer a sua patrulha, até porque a polícia, não é, durante a sua atividade faz o uso de máscaras. Por isso, é necessário que vejamos a utilização da máscara como um dever cívico do cidadão e não como algo, como um meio imperativo, deixe-me usar este termo. E ele disse que as pessoas muitos vão ser de São Vicente, vão para Santo Antão, porque vão estar em montanhas e a polícia não sobe montanhas. Não é que a polícia não sobe montanhas. Se for necessário, é claro que a polícia sobe montanhas, até porque temos, enquanto Polícia Nacional, temos jurisdição sobre todo o Cabo Verde e em qualquer ponto da ilha, é claro que há uma unidade que responde para aquela área. Se tiver necessidade, se temos de facto que ir lá, iremos, de certeza. Nós temos também a questão nós estamos aqui a falar de segurança no Natal, mas há outros aspectos que nós gostaríamos de abordar, temos ainda algum tempo, creio que são mais de 5 minutos ainda de programa. Temos também a questão das velas acesas, que normalmente a esta altura do ano nós temos também a questão da decoração do Natal, pensando nas crianças, o perigo que isso representa para as nossas crianças, Marlinda. Realmente é um perigo e já aconteceu casos de incêndio em casas no dia do Natal, na hora da ceia. É evitar velas que acendam com fósforo. Atualmente existem umas velas que têm pilha e acabam acendendo. Sim, tem uma lâmpada ali. Exato, assim. Tem uma lâmpada e isso vai melhorar esta situação de evitar incêndios. Também evitar cortinas que podem estar na janela com o vento e que podem estar encostar nas velas acesas e acabam mas não só, existem as árvores de Natal com as luzes em que as crianças gostam de brincar. Existem umas luzes que são ainda de vidro. Eu vejo que atualmente têm saído da circulação aquelas luzes de vidro. A nossa árvore de Natal é diferente. Exatamente. Atualmente as árvores de Natal já são assim como esta, que já têm as luzes nas pontas, então evita estar a colocar aquelas outras luzes, porque aquelas luzes de vidro normalmente às vezes correm o risco de ficarem muito quentes e explodirem. E podem causar também incêndio. E nas casas as pessoas têm que ter cuidado na tomada que estão a ligar o fio para o acesso das crianças a essas tomadas, para evitar choques e também isso pode ter incêndio. Normalmente acabam ligando várias coisas, várias luzes na mesma tomada com dispositivos de T e tal, e acaba sobrecarregando e pode ter incêndios. E nós pedimos que os pais possam falar com as crianças neste sentido para evitar estes perigos. Temos ainda mais só 2 minutos, eu vou dar 1 minuto para cada um para nós fazermos as recomendações, tendo em conta para termos o Natal
em segurança e em saúde. Também existem as campanhas que muitas vezes são falsas nesta altura. Muita gente lança campanha para ajudar inúmeras pessoas e depois essas campanhas são para essas pessoas. Eu gostaria que o senhor subcomissário falasse disso e logo lançasse as suas recomendações, tendo em conta para termos o Natal em segurança. Okay. Quanto a este item, o que eu aconselho aos cidadãos é que quando aparece alguém com uma determinada campanha, não é necessário que o cidadão fazer uma aferição acerca do grau de veracidade ou não da campanha. Por exemplo, questionar acerca de a quem será revertido estes valores, não é? Questionar a pessoa em função da organização, quem está à frente da organização, entre outras situações, no sentido de saber que, de facto, o seu contributo que vai dar será bem encaminhado, da certeza, para pessoas com alguma necessidade. Em relação à quadra festiva, o que apelamos aos cidadãos é que, de facto, cumprem as recomendações em vigor, porque estamos num contexto de pandemia, um contexto totalmente diferente daquilo que estávamos acostumados a viver, não é? Todos nós queremos voltar rapidamente para a nossa normalidade que estávamos acostumados, mas infelizmente cada um deve fazer, ou seja, felizmente neste caso, né, cada um deverá fazer a sua parte para que de facto possamos voltar à normalidade. Como termos Natal em saúde, rapidamente também? Em relação à saúde, eu também deixo para as pessoas lá em casa a dizer que este não é o nosso último Natal, teremos outros Natais e, tendo em conta a situação que Cabo Verde e o mundo vive, ver as medidas de proteção o máximo possível e evitar a propagação da Covid, sempre com o uso de máscara, evitar aglomerações, lavagem das mãos, porque nós teremos outros natais para celebrar e este deve ser com segurança. O álcool, eu sempre refiro ao álcool, eu não canso também de referir ao álcool porque é um elemento tóxico e pode prejudicar a saúde das pessoas, e então evitar também bebidas em excesso, principalmente que temos o trânsito, temos as pessoas lá em casa e depois do álcool podem surgir outras coisas que podem prejudicar a nossa saúde, nomeadamente brigas e outras coisas mais. Também eu agradeço a presença de todos aqui neste programa Sociedade Aberta e hoje nós falamos aqui de Natal em segurança. Já sabe, pode rever este programa nas nossas plataformas digitais e pode também enviar sugestões de tema para sociedade.aberta@rtc.cv. Nós vamos voltar a estar juntos na próxima quinta-feira. Temos um programa especial Natal, porque vai ser no dia 24, às 6 da tarde. Vamos estar aqui a trabalhar para si, para que tenha um bom Natal. Desde já, um Santo Natal em casa com a família.